Olá, queridos, quero saudar a todos que me assistem aqui com a preciosa paz do Senhor. Eu sou o professor Rony Kozer. Quero aproveitar para convidar você a se cadastrar aqui no nosso canal Repensando o Meu Cristianismo, convidá-lo também a acessar o nosso site, o site Teologia e Discernimento, e também o nosso blog, o blog Fundamentos Inabaláveis. Eu quero nesse vídeo, dando continuidade à nossa série Reflexões Eclesiológicas, eu quero fazer aqui algumas ponderações sobre a importância da teologia para o cristão individualmente, para a igreja e, por conseguinte, para a sociedade. Eu, antes de prosseguir aqui, quero rapidamente mandar aqui um forte abraço, externar a minha profunda gratidão ao nosso amigo e pastor Paulo Pontes. Eu louvo muito ao Senhor pela abertura que tenho tido na revista Seara News. Pastor Paulo Pontes, que é o editor desse importante veículo de comunicação evangélica, também do site Seara News, onde temos tido assim uma abertura extraordinária. Eu louvo a Deus por esta importante parceria e por fazer parte. Eu costumo dizer que a Seara News é mais do que uma revista, é uma família de fato. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-lo ricamente, pastor Paulo, nesse empreendimento extraordinário. Eu quero aproveitar para convidar você que me assiste a acessar aí no site da revista Seara News a entrevista que nós cedemos há poucos dias atrás, quando falamos justamente sobre, o título da entrevista ficou A Importância da Teologia e a Arrogância do Saber, o valor da teologia e a arrogância do saber. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para que você clique e acesse lá no site da revista Seara News essa entrevista. E a minha oração a Deus é que ela possa contribuir com você de alguma forma. A gente traz ali algumas questões muito importantes, mexemos talvez em algumas questões delicadas, mas que precisam ser ponderadas por nós. Quero aproveitar aqui para mandar 2 abraços internacionais, né? Um forte abraço ao pastor Antônio Donizete, da Flórida, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de falar com ele essa semana, que vem acompanhando também o nosso trabalho, que Deus possa abençoá-lo ricamente, pastor Antônio. O senhor é uma pessoa muito simpática, foi uma alegria conhecê-lo. Também o nosso irmão Tiago, que era meu conterrâneo aqui em Porto de Santana, Cariacica, e hoje vive em Portugal. Um forte abraço, Tiago. Eu te agradeço pela sua predisposição em nos ajudar em nosso projeto, em nosso trabalho na internet. E a gente precisa continuar esse diálogo aí, viu? Um forte abraço a você e a sua família também. Queridos, a teologia, sem dúvida alguma, ela precisa ser pensada em relação ao outro. O conhecimento, quando não é compartilhado, para pegar emprestado aqui uma ideia, uma reflexão do filósofo brasileiro e educador também, Mário Cortella, o conhecimento, quando não é compartilhado, ele tende a se desfazer. O conhecimento precisa, de fato, ser compartilhado, ele precisa ser multiplicado. E isso não é diferente em relação à teologia, até porque, pensando numa teologia centrada na palavra de Deus, eu penso que se torna até algo que não pode ser de fato levado avante, não pode ser construída a ideia de um fazer teológico centrado em si mesmo. Eu, particularmente em sala de aula, eu tenho me esforçado sempre para linkar todo esse conteúdo epistemológico que nós temos na teologia com o fazer eclesiástico, o fazer nas nossas igrejas, na nossa vida na sociedade, no dia a dia. Eu tenho aprendido que a verdadeira teologia ela precisa ser, via de regra, prática. É claro, talvez não seja possível sempre trazer conceitos muito abstratos que a gente tem na teologia. A gente sabe que a teologia hoje ela mantém um diálogo ela é uma área de conhecimento que é transdisciplinar, ela dialoga com vários saberes, ela dialoga com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, enfim, mas sempre que possível eu procuro estabelecer links. Eu me esforço para pensar a teologia de forma prática, de forma concreta, e a teologia tem o seu valor, a teologia tem a sua importância. E se você me perguntasse por que fazer um bom curso de teologia, eu diria para você, eu apontaria para você algumas razões. A primeira é que a teologia, o conhecimento da teologia por si só, tende a nos tornar pessoas melhores. Melhores em relação à nossa família, melhores em relação aos nossos amigos, melhores em relação à igreja, melhores em relação à sociedade. Uma outra razão é porque nós vivemos num mundo que questiona. O cristão defende verdades fundamentais, mas o mundo inquire sobre essas verdades que nós apresentamos na nossa pregação, no nosso ensino, na nossa escrita. Portanto, é preciso dar respostas concretas, respostas satisfatórias. E na palavra de Deus nós podemos encontrar essa articulação. É possível apresentar respostas de maneira contundente. É possível
pensar uma apologética da fé cristã. Aliás, isso já vem sendo feito há séculos. Uma outra razão do porquê estudar teologia, fazer um bom curso de teologia, é que esse estudo, esse conhecimento, ele aprimora o nosso trabalho enquanto obreiros, enquanto obreiras, na seara do Mestre. É muito importante aprimorar o nosso trabalho. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos dá o chamado, Ele nos dá o talento, mas o talento precisa ser aprimorado, precisa ser lapidado. O diamante, na natureza, é uma pedra bruta, mas uma vez lapidado se torna uma joia de raro valor. Portanto, é preciso que se lapide o dom, é preciso buscar aprimoramento, e a teologia, ela contribui para isso. É bem verdade que hoje nós convivemos com um fenômeno, pessoas que vão para seminários teológicos, que vão para faculdades teológicas, e quando começam a lidar com o conhecimento adquirido, começam a perceber, começam a ter um olhar mais crítico. Isso é algo inevitável, é um processo inevitável, porque de fato o conhecimento gera em nós criticidade, isso é inegável. Você, por exemplo, que é um profissional da área de construção civil, por exemplo, você vai se aprimorando, você vai se tornando um pedreiro melhor ou um engenheiro civil melhor. Quanto mais conhecimento você tiver da sua área, mais facilidade você terá para perceber erros, para perceber deficiências, para perceber problemas. E isso acontece também na teologia, né? Você vai estudando, você começa a perceber problemas na igreja, você começa a perceber deficiências, mas eu costumo dizer que a percepção desses fatos não deve, de alguma forma, nos levar para longe da igreja. Eu confesso que me causa estranheza o fato da pessoa adquirir um grande cabedal de conhecimento e não conseguir conviver mais com as pessoas. Isso é algo muito estranho para mim. Muito pelo contrário, o aprimoramento, o aprofundamento teológico deveria nos tornar pessoas mais predispostas a servir ao outro, a produzir uma teologia que seja prática, que esteja a serviço da igreja. Então, o que eu farei enquanto parte da igreja diante dos dilemas que se colocam diante de mim? Como parte da igreja do Senhor, que contribuição eu posso dar para tornar essa igreja melhor, para servir melhor a minha igreja, para ser um obreiro melhor, para ser uma ovelha melhor, para ser alguém que está ao lado do meu pastor e de alguma forma se coloca à disposição. Eu sei que em alguns casos nem sempre isso será possível, mas é sempre possível continuar tentando, é sempre possível continuar lutando pela igreja. Essa tem sido a minha pregação, esse tem sido o meu ensino. Lutar pela igreja, não desistir dela. E nessa convicção eu caminho, pesquisando teologia, ensinando teologia, escrevendo teologia, respirando teologia. Mas uma teologia que esteja a serviço de Deus, a serviço da igreja e a serviço da sociedade. Quando eu digo a serviço da sociedade, essa ideia pode parecer estranha para algumas pessoas, mas não deveria ser. Essa ideia não deveria ser estranha para a própria igreja, porque a igreja tem uma missão que é dada por Deus, e essa missão ela é em relação também ao mundo. A igreja tem uma missão para com Deus, a igreja tem uma missão para consigo mesma, mas ela tem uma missão também para com o mundo. E, num certo sentido, nós sim devemos servir ao mundo através da pregação do Evangelho, da exposição das verdades bíblicas, verdades que têm transformado milhões de pessoas no decorrer dos séculos, através da ação social, uma ação social que é provocada pela reflexão teológica. Isso é algo muito saudável, é algo muito positivo, e a igreja precisa de fato se engajar nisso. A gente tem aí várias propostas, nós temos aí a proposta do padre católico Carlos Mesters, que traz uma contribuição muito importante quando ele discorre sobre a leitura popular da Bíblia, como as pessoas interpretam a Bíblia, como elas interpretam a si mesmas na medida em que elas fazem a leitura do texto bíblico. Mas é preciso que se diga que o protestantismo, ao longo dos séculos, sempre foi engajado com a leitura da Bíblia, com a interpretação da Bíblia, o cristão individualmente tendo acesso às Escrituras e respondendo a essa leitura de maneiras a contribuir com a sua igreja local. E é interessante pensar também no envolvimento da igreja ao longo do tempo também com a ação social. Em outras palavras, é possível pensar uma teologia que vá irradiar em diversas direções, que vá trazer contribuições diversas. Portanto, eu convido você a que pense, a que reflita comigo. Às vezes nós culpamos a teologia. A pessoa foi para a faculdade teológica e abandonou a fé cristã, abandonou a igreja, pregava e agora não prega mais, ensinava e agora não ensina mais, se tornou crítico de tudo e de todos, mas a gente precisa perguntar se o problema está na teologia em si ou se está na postura da pessoa que se aproxima da teologia. Quando falo disso, eu gosto de pensar, por exemplo, na analogia da pessoa que tem bens materiais, que tem riquezas. Você vê que tem pessoas que têm muito dinheiro e nem parecem ter tanto dinheiro assim. São pessoas simples, são pessoas
que ajudam o próximo, que desenvolvem projetos sociais, são pessoas muito acessíveis, e você olha para ele e você nem fala que ele é um milionário, mas ele é. O problema não está no dinheiro, o problema está na postura interna da pessoa. E tem pessoas que nem têm tanto dinheiro assim, são insuportáveis, né? A gente não consegue conviver com elas. Então eu penso que em relação à teologia acontece algo parecido. É possível você ter um grande conhecimento e ser um bom cristão, e ser um cristão valoroso. É possível ter uma boa formação acadêmica e continuar sendo um servo acima de tudo. E eu convido você a fazer parte desse esforço comigo, né? Você considerar a teologia dessa forma, colocando a teologia de fato a serviço de Deus, da igreja e da sociedade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.